Fala galera, bem-vindos ao canal Ex-Enem. Meu nome é Cauê Gomes, eu sou professor de Geografia de vocês e hoje a gente vai dando continuidade aí, né, à nossa série de aulas de clima, né, de Geografia Física. Então, dá uma pausa nesse vídeo rapidinho, vai dar uma olhada na primeira e na segunda aula, depois volta aqui para dar continuidade ao conteúdo e hoje a gente vai falar sobre tipos de chuva, quais são os tipos, de onde elas vêm, quais são suas consequências. Então, vamos que vamos! Tipos de chuva, galera. Tipos de chuva, certo? Elas variam, principalmente a classificação aí com relação à sua origem. E a gente divide em três grupos, certo? Chuvas convectivas, chuvas orográficas e chuvas frontais. Mas é importante lembrar que essa precipitação, né, essa chuva, ela ocorre quando a atmosfera fica saturada de vapor d'água. Quando a gente tem muita umidade relativa no ar, com a queda da temperatura, esse vapor d'água condensa, né, e isso causa precipitação. Mas lembra que, com isso, né, a chuva faz parte do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é aquela coisinha que a gente aprende lá na quinta série, que é o ciclo, né, o movimento de circulação da água, né, no nosso ecossistema. A gente sabe que, primeiro, eu tenho a evapotranspiração. A evapotranspiração é a evaporação das águas superficiais com a transpiração dos seres vivos. Né, quando essa evapotranspiração, né, ela sobe na atmosfera, o ar condensa com aquela temperatura, quando a atmosfera fica saturada, ocorre precipitação, e depois da precipitação eu tenho a infiltração e o escoamento superficial. Ou seja, a chuva ela é formada de várias maneiras, mas ela depende basicamente da evapotranspiração potencial. Ou seja, a evaporação das águas superficiais, que podem ser as águas dos oceanos, lagos, rios, e a transpiração dos seres vivos. Por isso, a gente lembra que a nossa floresta amazônica, muito mais do que, por exemplo, o pulmão do mundo, já que a gente sabe que a maior parte do oxigênio vem dos oceanos, ela com certeza é uma das maiores bombas d'água. Né? A Amazônia, ela gera, por exemplo, muito mais água para a atmosfera do que ela produz, né? Produz não, mas mais do que o teu escoamento dos seus rios para os oceanos. Como a gente vê aí no gráfico, né? A gente tem aí, Rio Amazonas, 17 trilhões de litros d'água por dia são jogados nos oceanos. Os rios aéreos, né, eu tenho mais de 20 trilhões, certo? Que a evapotranspiração potencial da nossa querida floresta amazônica manda para a atmosfera, né, a transpiração da floresta e a evaporação superficial da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. Então, rios aéreos nada mais é do que massas de ar. E o que são massas de ar, professor? Massas de ar são esses gases que estão na atmosfera que se deslocam nela de um canto para outro, levando características do seu local de origem. Se ela nasce em uma região úmida, ela transporta umidade para outras regiões, certo? Se ela nasce em uma região seca, ela, né, transporta aí um ar mais seco, dificultando as precipitações. Enquanto se ela nasce em regiões quentes, ela leva temperaturas altas, e se nasce em regiões frias, levam quedas de temperaturas para as outras regiões. E em cima da floresta amazônica eu tenho a massa equatorial continental, que é uma massa de ar extremamente úmida, que transforma e cria os nossos rios aéreos, que nada mais é do que a circulação desse vapor d'água, a circulação dessas massas de ar. E como você está vendo aqui nesse esqueminha, a gente sabe que, né, os rios aéreos do Brasil, a principal fonte é a floresta amazônica, que vai levar a umidade ali em direção aos Andes. Ele vai em direção aos Andes, condensa, depois desce para o nosso centro-oeste, onde o clima é o quê? Tropical, chove no verão e tem seca no inverno, porque esses rios aéreos são o quê? Evapotranspiração, que é maior no verão e faz com que a transporte de umidade seja maior para o cerrado no verão. E como você sabe aqui, com o aumento do desmatamento na Amazônia, diminui a evapotranspiração. E se diminui a evapotranspiração, diminui a reação, a ação dos rios aéreos. Então, sim, a gente pode afirmar numa prova de vestibular que o desmatamento pode causar seca no cerrado, que o desmatamento pode aumentar, certo, a falta d'água no nosso país. Porque o desmatamento diminui a evapotranspiração potencial da floresta e diminui o bombeamento dessa quantidade de vapor d'água para o nosso ar, certo? Deslocando aí e distribuindo para o nosso Brasil.
tanto para o Cerrado, quanto também ali boa parte dessa massa equatorial continental pode chegar no finalzinho do verão, certo? Na nossa caatinga, né? Na região ali da polígono da seca. Então isso é muito importante. Então rios aéreos nada mais é do que esse transporte de umidade na atmosfera que leva a chuva para outras regiões. Beleza? Então lembra, a nossa Amazônia é uma bomba d'água atmosférica. Tranquilo? Então voltando aqui para os nossos 3 tipos de chuva, vamos começar primeiro com a chuva convectiva. Olha o nome, convecção. Né? A convecção é a ideia de evaporação, né? Ou evapotranspiração, condensação e precipitação, certo? Né? Basicamente no mesmo lugar. Como esse processo de convecção ele é acelerado, ou porque um clima é muito quente, como na região equatorial, ou porque eu tenho uma interferência no microclima, como nas zonas urbanas, que interferem no índice de albedo. Lembra, albedo é a capacidade de refletir ou absorver energia. Então, se você quiser lembrar um pouquinho aí de como a atmosfera aquece, vai lá, ó, na aula 2 aqui no nosso canal Exenem de Geografia, que a gente fala um pouquinho sobre isso. Beleza? Então, com a interferência, né, das zonas urbanas, do asfalto, concreto, que faz com que a temperatura da cidade aumente, isso também influi aí na evapotranspiração potencial. Além de o índice de albedo ser modificado pela urbanização, outro fenômeno acontece, uma interferência no ciclo hidrológico, que é a impermeabilização do solo. O solo fica impermeável por causa do concreto, asfalto, calçada. Então, quando a água bate, né, na superfície, em vez de filtrar, ela faz o quê? Ela se acumula ou escorre, né, nas regiões urbanas. E com o aumento da temperatura, aumenta a evapotranspiração. Então, quando a convecção, quando a evapotranspiração, a condensação e a precipitação ocorrem de maneira acelerada, a gente chama de chuva convectiva. Características principais: não ocorrem grandes deslocamentos. Normalmente são chuvas mais grossas, né, com aquelas gotículas de água mais grossas. Aqui no Nordeste a gente chama muito de chuva de toró, né, eita, toró arretado. É aquela chuva que, por exemplo, né, vem do nada, às vezes, né, depende aí de cada região, mas do nada ela surge bem forte e passa também rapidinho, né? Ela não demora muito, ou seja, né, ela é intensa, ela é forte, mas ela não é extensa, ela não passa muito tempo. E depende da convecção, da evapotranspiração potencial. Chuvas convectivas são mais comuns no Brasil, na região equatorial, sim, né, quente o ano todo, muita pluviometria. Na região equatorial, por exemplo, no norte, a gente tem até uma expressão, né? A gente fala assim, ó, galera, a gente se vê depois da chuva. Por que isso? Porque como é muito quente no verão, basicamente o ano todo, mas no verão acaba sendo muito quente, a gente tem muita influência hidrográfica, muitas bacias hidrográficas, então a evaporação potencial é muito alta. Então quando começa a dar 5, 4 horas da tarde, que eu tenho uma queda de temperatura, esse vapor d'água condensa e precipita. Então chove muito o ano todo, não é isso? Mas no verão chove mais, porque é mais quente e interfere mais nas chuvas convectivas. Então sim, eu também posso dizer que chuva convectiva é chuva de verão, beleza? Tranquilo? Além da região norte, zonas litorâneas do Brasil, né? Nas zonas urbanizadas, São Paulo tem muita chuva convectiva, Recife aqui em Pernambuco tem muita chuva convectiva. Por quê? Muito urbanizado, interfere no índice de albedo, interfere, né, na infiltração da água, acumulando mais água na superfície, aumentando a temperatura, evaporação, condensação e precipitação. Precipitação. Chuvas convectivas, beleza? Região norte, litoral, verão. Características principais: intensa, forte, mais período mais curto. Tranquilo? Só alegria? Vamos que vamos. Então, ó, além da chuva convectiva, a gente vai ter a chuva orográfica e a chuva frontal. Beleza? Então vamos começar aí pela chuva orográfica. Tranquilo? Chuva orográfica, como já diz o nome. Ó o nome. Chuva orográfica, chuva de relevo, né? Onde o relevo, a orografia, vai interferir aí no índice pluviométrico. Tranquilo? Não esquece. Então, um dos melhores exemplos que a gente tem no nosso Brasil é a influência do Planalto da Borborema, que é um dos planaltos que a gente tem, né, aí, ó, quase paralelo à nossa linha litorânea. E aí, quando vem uma massa de ar, né, isso se deslocando do Oceano Atlântico, por exemplo, a massa tropical atlântica, que se desloca do Oceano Atlântico para dentro do nosso país, ele encontra a barreira orográfica, que é o Planalto da Borborema,
E aí ela tem, ó, vem, se encosta no polo da borborema, ela para ultrapassar o polo ela tem que fazer o quê? Subir. Quando ela bate no polo da borborema, que começa a subir, com o aumento da altitude, eu tenho a diminuição da temperatura. E o ar condensa, não é isso? Eu tenho aí ó, o ar esfriando, condensando, formando nuvens. Tranquilo? E com o ar condensado, a pressão desse ar aumenta, ou seja, o ar fica mais pesado. Ar quente, mais leve. Ar frio, mais pesado. Então, quando a massa de ar está carregada de umidade e está condensada, ela não consegue subir, certo? Para ultrapassar o relevo. Então, o que acontece? Ela vai perder umidade. As precipitações vão ocorrer desse lado do planalto, certo? E quando a massa de ar passa, ela já passa seca, sem umidade. Ou seja, o relevo é o fator determinante para a chuva ocorrer em um local e não conseguir chegar em outro. Né? O que força a chuva ocorrer nesse local é o relevo. Então, de novo, massa de ar se deslocando do Oceano Atlântico, encontra o planalto da borborema, é forçada a subir. Quando ela sobe, diminui a temperatura, o ar condensa, ela fica pesada. Para se livrar desse peso, ela causa o quê? Precipitação, chuva, né? Isso, a chuva ocorre nesse local e quando a massa de ar passa, ela já passa seca, beleza? Não esquece, chuva orográfica. A gente tem esse tipo de chuva orográfica lá, ó, no Himalaia. A gente tem esse tipo de chuva orográfica aqui, ó, nos Andes, quando o relevo barra a umidade de passar por ele. E por isso, chuva orográfica cai muito no vestibular e cai muito no Enem, porque ela gera duas regiões bem características. A primeira é o barlavento, galera. Literalmente a região onde barra o vento, certo? E a segunda é a região de solta-vento. É onde a massa de ar já passa seca. E por que isso cai muito no vestibular, galera? Cai principalmente porque eu posso ligar essas duas regiões às suas características principais geográficas. Como assim, professor? Lembra que a gente viu lá naquele primeiro vídeo de clima que o clima é um dos principais agentes naturais. Ele influi na vegetação, na formação do solo, não é isso? Então, o que acontece? A região de barlavento é onde ocorre chuva. A região de solta-vento é onde ocorre seca. A massa já passa seca. A região de barlavento, por chover mais, eu vou encontrar as características. Barlavento, latossolo, um solo mais profundo. Por chover mais infiltração, latossolo. Olha a vegetação, arbórea, grande porte, tem muita umidade, tem água, então eu desenvolvo, não é isso? Características ó, mais úmidas, uma vegetação arbórea, né, latifoliada, perennifolia, acaba sendo característica de regiões de barlavento. Então, barlavento, chuva, latifoliada, perennifolia, arbórea, solo, latossolo, mais profundo, mais matéria orgânica, não é isso? Porque eu vou ter essa floresta mais bonitinha, essa vegetação mais robusta, ela deposita muita matéria orgânica, então o solo vai possuir mais matéria orgânica e por chover mais, ela vai sofrer o quê? Lixiviação, que é a lavagem do solo. Então eu tenho mais matéria orgânica e menos minerais por causa da lixiviação. Barlavento, latossolo, rico em matéria orgânica, pobre em minerais. Solta-vento é seco, pouca pluviometria. Então predomina agentes erosivos aí, ó, eólico, físicos, não é isso? Então o solo vai ser rasinho. Solta-vento, ó, solta-vento, litossolo, solo liso, solo raso, rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica. A vegetação vai ser caducifólia arbustiva, não é isso? Ou seja, médio porte, não tem tanta água, não tem tanta umidade para desenvolver, né? Então ela ó, fica no médio porte, ela é caducifólia, ela perde as folhas no período do ano para poder produzir menos, né, produzir menos fotossíntese e economizar mais água. Então, por exemplo, barlavento aqui no Brasil, a gente tem o quê? Ó? Zona da mata, né? Isso, Mata Atlântica. Solta-vento aqui no Brasil tem o semiárido nordestino. Sim, o Planalto da Borborema, barlavento, zona da mata, solta-vento, sertão. Um dos fatores para o sertão ser as regiões mais secas do Brasil é porque as chuvas orográficas ocorrem a barlavento e solta-vento fica mais seco. Beleza? Então, ó, só alegria. Lembra de selecionar, lembra de ligar as ideias. Porque o Enem vai falar assim, ó, em região de solta-vento, o solo é profundo, latossolo. Falso. Porque eu lembro que solta-vento é seco, e se é seco não tem muita infiltração, e se não tem muita infiltração, o solo é raso,
beleza? Barlavento, eu posso dizer assim, Barlavento, eu tenho uma vegetação que é adaptada à região mais seca. Falso, porque Barlavento é onde chove mais. Então a vegetação é adaptada a uma região mais úmida. Tranquilo? Sem medo de ser feliz? Só alegria. Vamos que vamos. Então não esquece, chuva convectiva, convecção. Chuva orográfica, relevo. E o último tipo de chuva que a gente encontra é a chuva frontal. Eu acabei de falar para vocês que massas de ar são esses corpos de gases que se deslocam de um local de origem para outro, levando características desses locais de origem para outras regiões. Quando uma massa de ar se encontra com outra, essa região da frente de uma massa de ar se encontrando com outra frente da massa de ar, se forma uma região frontal. Então, sim, galera, chuva frontológica, chuva frontal, é um tipo de chuva de encontro de massas de ar. É quando duas massas de ar, certo, se encontram, mas observa uma coisa, para ter chuva frontal, uma massa de ar tem que ser quente e a outra tem que ser fria, onde corre choque térmico e isso faz com que o ar se condense e ocorra precipitação. Beleza? Lógico, as duas não podem ser secas, né, galera? Tem que ser pelo menos uma úmida, mas ela tem que ser quente e fria para ocorrer esse choque térmico e ocorrer essa precipitação. Então, chuvas frontais são chuvas de massa de ar, frentes de massa de ar, beleza? Chuvas frontológicas, fenômenos frontológicos são chuvas de massa de ar. No Brasil, esse tipo de chuva, ele gera um clima específico do nosso litoral. O nosso litoral tem um clima chamado tropical úmido. Chove mais no inverno, certo, do que no verão. No verão chove, certo, mas vai chover mais no inverno. Professor, mas o clima tropical não chove no verão e tem seca no inverno? Sim, o tropical normal, tradicional. Mas o tropical úmido, ele tem uma característica única. Quando você pega esse mapa aqui, ó, vê aqui embaixo, MPA, massa polar atlântica. Olha aqui, ó, MTA, massa tropical atlântica. Vê que a massa polar atlântica, a setinha vai até o litoral do Nordeste. E a massa tropical atlântica age em todo o litoral quase do Brasil. E uma é quente porque é tropical e a outra é fria porque é polar. Então, quando elas se encontram ali, ó, no litoral do Brasil, ocorre choque térmico e chuvas frontológicas, certo? Como a massa polar é uma massa fria, ela só vai agir no Brasil principalmente, só não, né? Cuidado com o sol em geografia, mas ela vai agir principalmente no litoral brasileiro, certo? No inverno. Então, quando ela chega aqui no Nordeste no inverno, ela encontra a massa tropical e causa chuvas de outono e inverno. Olha o nome, chuvas de outono e inverno, ou chuvas de caju, porque é a época que dá muito caju aqui no Nordeste, beleza? Então, o nosso clima tropical úmido é um clima determinado por fenômenos frontológicos. Sim, porque o que determina o clima é porque as chuvas frontais vão ocorrer com bastante intensidade no inverno. Então, ele não vai ser um tropical que vai ter um inverno seco. Ele vai ser um tropical que vai ter um inverno bastante úmido. Por quê? Encontro da massa polar atlântica com a massa tropical atlântica. Olha o trava-língua aí, desculpa aí, galera. Massa polar atlântica com a massa tropical atlântica, causando que tipo de chuva? Frontal. Fenômeno frontológico. Duas massas de ar, uma quente e uma fria. Beleza? Então esses são os três tipos principais de chuvas que a gente tem no Brasil. São as regiões, cada uma, a gente falou um pouquinho aí das regiões, das características e das suas consequências. E galera, é isso que o Enem pede, certo? Abraça aí, ó, faz um fluxograma, faz um mapa mental, certo? Porque é isso que o Enem pede. Só alegria, beleza? Mas para encerrar nossa aula aí, se liga nisso aqui, né? Hoje a gente tem, né, ó, ultra, super, mega, hiper dica ou geodica do Titio Cauê. Vem comigo. Hoje a gente tem capacidade, na verdade, não hoje. Essa tecnologia é bastante antiga, mas ela tem ganhado muita força hoje no mundo e se expandido bastante, que são a produção de chuvas artificiais. Sim, hoje a gente consegue bombear a atmosfera com iodo de prata, né, e sódio e causar, né, forçar com que essa massa de ar, com que essa umidade ocorra em uma região. Entende bem? A gente entendeu que uma massa de ar se desloca de um lugar para outro. Ou seja, eu tenho muita umidade na atmosfera se deslocando. Lembra dos rios aéreos? Então eu vou nessa atmosfera, bombardeio essa atmosfera de iodo de prata, entre outros, certo? E faço com que esse vapor d'água condense nessa região para que a chuva ocorra nessa região. Um exemplo disso que foi nas Olimpíadas de Pequim, que estava caindo, né, estava se deslocando uma tempestade muito grande ali do Himalaia para a capital da China, e para não atrapalhar a abertura,
certo? Das Olimpíadas, a China bombardeou a atmosfera para forçar com que a chuva ocorresse antes de chegar na capital. E deu certo. E aí, infelizmente, né, o que acontece agora é que a China está praticando pirataria da chuva. Pirataria da chuva, professor? Sim, literalmente a China está roubando umidade antes que ela saia do seu território. Quando a massa de ar está passando pelo seu território, a China força essa umidade a ocorrer no seu território, certo? Desculpa pela repetição de território aí, mas lembra que território é um contexto político e é importante a gente falar e usar isso por causa da prova, beleza? Então, quando a massa de ar está se deslocando por cima do território chinês, ele bombardeia e força essa umidade ocorrer, essas chuvas ocorrerem dentro do seu território, beleza? Para aproveitar, para irrigação, né, para outros fatores aí, já que a China depende muito hoje da água, porque, né, 1,5 bilhão de pessoas, então a pressão dos recursos hídricos é muito alta. Mas isso aí faz com que essa massa de ar, quando vá para outro país, fique seca. Ou seja, esse equilíbrio ecológico, esse deslocamento natural da massa de ar, ele é necessário, porque tem regiões que dependem dessa umidade que vem, por exemplo, do Himalaia. Como a gente aqui tem a umidade que depende, o cerrado depende da umidade que vem do Amazonas. Enquanto a China força a chuva ocorrer no seu território, outros países estão sofrendo com o quê? Com falta de chuva, porque ela está praticando pirataria da chuva. Beleza? Isso não só ocorre na China, como a gente tem aí, ó, regiões de vários países, né? Notícia esse ano no mundo todo, né? Tem no caso vários países que sofrem aí com poluição hídrica ou com a falta d'água natural, forçando com que essas chuvas ocorram. Né? O Dubai é uma das regiões aí que está muito produzindo as chuvas artificiais. E aí eu gero outro problema. Além de roubar a umidade entre outras regiões, e essas regiões que têm sua chuva roubada, né, vamos dizer assim, e essa região pode ficar o quê? Seca, seu ecossistema sofreu um impacto em desequilíbrio, onde ocorre chuva também pode ocorrer um desequilíbrio. Como assim, professor? Vamos lá. Chuvas artificiais. Desequilíbrio onde ocorrem essas chuvas, onde é produzida essas chuvas artificiais. Pode intensificar o quê? A lixiviação, lavagem de nutrientes do solo, e o solo ficar mais pobre, porque o solo não é adaptado a receber tanta água, não é adaptado a receber tanta chuva. E se eu jogar muita chuva em regiões que não têm essa adaptação, elas podem perder os nutrientes, sofrer uma lixiviação artificial. Essas regiões também que não tem muita chuva, tem um solo que fininho, como a gente acabou de falar, um litossolo. E se ocorrer essas chuvas, pode ocorrer o quê? Alagamentos, né? Pode ocorrer, ó, como aconteceu em Dubai, essas enchentes, esses alagamentos recorrentes. Beleza? Então se liga aí, ó, na dica das chuvas artificiais, da pirataria da chuva. Tem uma coisa bem recorrente aí nesse ano de 2020 que pode cair no Enem. Beleza? Obrigado a todos, só alegria. Assina o nosso canal, galera. Segue a gente nas nossas redes sociais. Vamos acompanhar aí para a gente conseguir a nossa vaga na universidade. Só alegria. Geografia!